Você conhece alguém que muda de religião facilmente? Esta foi a admiração de Paulo diante dos cristãos da galáxia. Dando continuidade ao livro de Gálatas, vamos ver estas e outras informações. Nós já vimos como foi fundadas as igrejas ali naquela região da galáxia. E aí Paulo volta para Antioquia da Síria e relata as bênçãos que havia ocorrido na sua primeira viagem missionária. Mas logo os judaizantes quiseram impor aos cristãos requisitos da lei, como a circuncisão, a observância da lei e a guarda dos mandamentos. Então Paulo e Barnabé foram contra essas doutrinas e fortemente houve um embate entre Paulo e aqueles religiosos. De forma que houve a necessidade de Paulo e Barnabé irem discutir esse assunto lá em Jerusalém. E é aí que vai surgir o primeiro concílio de Jerusalém, onde os apóstolos e presbíteros se reúnem para falar sobre a questão da fé em Cristo Jesus. Se a salvação era pela fé ou pelas obras, se havia necessidade desses cristãos fazerem aqueles ritos de circuncisão, de observância da lei de Moisés. Então houve aí o primeiro concílio de Jerusalém, onde foi tratado essas questões. E aí no capítulo 15 de Atos, chegou-se à conclusão que não havia necessidade dos cristãos guardarem esses mandamentos. O que eles deveriam fazer era se abster de coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da relação sexual ilícita. Então, isto sim, eles deveriam, como cristãos, se abster. Mas não havia necessidade de estar fazendo aqueles rituais que a lei pedia, mas eles deveriam, através da fé em Cristo Jesus, obedecer esses novos preceitos da fé cristã. Chegado a esse consenso, eles desceram ali e formaram isto a igreja. Paulo então escreve aos Gálatas justamente para tratar desses assuntos. Este livro de Gálatas é o livro mais apologético que nós temos aqui do apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele vai defender justamente o evangelho por causa desta ameaça dos religiosos ali querendo impor rituais ao evangelho. Então Paulo vai fazer uma carta apologética que é justamente esse livro de Gálatas, defender o seu apostolado, porque muitos ali diziam que Paulo estava ensinando um evangelho fácil, que ele não tinha autoridade apostólica para fazer isto e que também havia uma necessidade daqueles cristãos fazer a circuncisão e a obediência da lei. Então Paulo vai de forma veemente aí fazer essa carta apologética defendendo a fé cristã. Por isso que o título, o tema desta carta é a justificação pela fé sem as obras da lei, ou seja, a liberdade do Evangelho em Cristo Jesus. No capítulo 1, versículo 1, Paulo já se mostra como apóstolo, não da parte de homem, mas do próprio Deus. É nesta carta que Paulo vai justamente nos dar informação que ele passou ali 3 anos na Arábia. Depois que ele se converte em Damasco, ele fica ali pregando o Evangelho e ele vai à Arábia. E ali passa 3 anos estudando, revendo o Evangelho, até porque ele tinha toda uma cultura judaica, foi criado aos pés de Gamaliel e agora ele estava vendo o Evangelho de uma forma diferente. Ele teve um encontro com Cristo Jesus. Então ele vai para a Arábia, fica ali 3 anos revendo, relendo e revendo todos os pontos que ele tinha aprendido até agora para este novo Evangelho que ele estava se deparando.
de fato, para ser apóstolo, teria que andar com Jesus, ter visto os milagres de Jesus. Mas Paulo vai ser bem claro aqui, dizendo que ele teve um chamado específico do próprio Deus, do próprio Jesus o chamando. Então é aqui que ele vai começar a sua defesa, se defendendo já a partir do capítulo 1. No versículo 6, capítulo 1, versículo 6 de Gálatas, Paulo vai mostrar admiração. Ele vai dizer: admira-me que estejas passando tão depressa naquele que vos chamou na graça de Cristo Jesus para outro evangelho. Então Paulo está admirado com os Gálatas aqui, porque os Gálatas estava passando do evangelho que ele tinha ensinado muito depressa para outro evangelho. Paulo mal tinha acabado aquela primeira viagem missionária e já ouviu que os Gálatas estavam saindo do evangelho que ele havia pregado para outro evangelho. Então Paulo agora ele vai falar dizendo assim: olha, se eu mesmo for aí pregar outro evangelho, ou mesmo os anjos do céu vier pregar outro evangelho, seja considerado anátema. Você sabe o que é anátema? Anátema significa amaldiçoado, maldito. Então veja, qualquer pessoa que prega um evangelho diferente daquilo que está na Bíblia Sagrada é um anátema. É uma pessoa maldita porque está pregando algo que não vem de Deus. E Paulo vai dizer a razão por que outro evangelho. Porque no capítulo 5, versículo 2, eles estavam querendo impor ali a circuncisão. No capítulo 3, versículo 5, Paulo vai falar justamente que eles estavam querendo impor obras da lei, na qual o evangelho não necessita. No capítulo 4, versículo 11, ele vai falar sobre a guarda dos dias festivos ali, que também não havia necessidade. Então Paulo vai dizer: olha, vocês estão passando, eu estou admirado porque vocês estão passando do evangelho de Jesus Cristo para outro evangelho, um evangelho diferente, um evangelho que não condiz com aquilo que eu ensinei. E Paulo vai começar a sua defesa dizendo que não está ali para agradar homens, que está ali para falar a verdade, para agradar a vontade de Jesus Cristo. Ele vai dizer sobre as suas perseguições, que estava sendo perseguido, e justamente essa perseguição se deu porque ele está recebendo o evangelho do próprio Deus. Então Paulo vai falar aqui sobre essas questões. Por quê? Porque ele estava sendo acusado de estar pregando um evangelho fácil, um evangelho sem muitos requisitos. E Paulo justamente vai falar que não é esta a verdade. No capítulo 2, há uma informação muito interessante quando o próprio Pedro ali, ele está na igreja de Antioquia com os gentios, comendo com os gentios, quando de repente vem a visita do apóstolo Tiago, uma comitiva ali de judeus de Jerusalém chega, e o próprio Pedro ali, ele se levanta, se afasta daqueles cristãos, né, porque não queria demonstrar que estava envolvido com os cristãos ali de Antioquia. Paulo ficou muito indignado com isso. Até Barnabé, né, se deixou influenciar por essas questões e quis se afastar. Então Paulo ficou muito indignado e repreendeu a Pedro e a Barnabé na frente de todos. E isso ele demonstra ali para dizer que esse evangelho da lei não condiz com o novo evangelho de Cristo Jesus. No capítulo 2 ainda, Paulo vai falar sobre essa dicotomia entre obras da lei e a fé em Jesus Cristo. Então Paulo vai começar a falar sobre essa dicotomia aí. Ele vai dizer que a justificação não é pela obra da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. E ele vai falar sobre a lei, que a lei era como um aio, ou seja, um condutor, ele guiava a Jesus. Mas a lei, ela não salva. Quem salva é a fé em Cristo Jesus. E no capítulo 5, Paulo vai falar sobre a liberdade
da fé em Cristo Jesus. E é interessante observar que essa liberdade é diferente da libertinagem e nós devemos ter cuidado para não dar vazão à carne. Então Paulo vai justamente fazer essa dicotomia entre as obras da carne e as obras do Espírito. E aí no capítulo 5, versículo 16 até o 21, Paulo vai listar ali as obras da carne. É interessante você olhar essas questões porque isso vai impedir de nós chegarmos ao céu. Da mesma forma, Paulo vai falar sobre as obras do Espírito. Da mesma forma, aqueles que estão em Cristo Jesus devem deixar transparecer as obras do Espírito, que se encontra no capítulo 5, versículo 22. Por fim, no capítulo 6, Paulo vai falar que nós devemos corrigir nossos irmãos, mas sempre com brandura, com amor, a fim de que os nossos irmãos possam ser recuperados. Não tratar com ódio, com rancor, mas sim com brandura, para que os nossos irmãos possam ser corrigidos em Cristo Jesus. Ainda ele vai trazer uma reflexão sobre aquilo que nós plantamos, nós certamente vamos colher. Né? Então aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Então devemos fazer sempre o bem, porque colheremos o bem. Por fim, Paulo ainda vai usar o termo ali que estava escrevendo aquela carta aos Gálatas em letras garrafais do seu próprio punho. Geralmente Paulo usava um amanuense, como em Romanos que ele usou o amanuense chamado Tércio. Aqui ele está escrevendo em seu próprio punho, em letras garrafais. Possivelmente ele estava com algum problema de visão, por isso que havia uma necessidade dele aumentar a letra. Como ele não tinha esse recurso que nós temos hoje do óculos, então certamente ele estava escrevendo em letras garrafais para que pudesse facilitar a sua escrita. Então é assim que nós acabamos esta carta aos Gálatas ali, aquela região muito importante, que nós possamos refletir, e eu espero você na próxima aula em nome de Jesus.